Eu de novo, direto do MEF com o especial MVCast Bastidores do MEF. E aí, quem tá comigo? Levanta a mão, dá oi, fala de onde vem. Vamos lá que agora a gente tem uma entrevista mais longa sobre um tema muito legal. Acabou de rolar aqui uma mesa sobre os desafios éticos do uso da inteligência artificial na saúde. E aqui no MVCast a gente vai explorar ainda mais esse assunto com a ajuda do Andrei Abreu, que é diretor corporativo de tecnologia da MV, e do Maurício Craveiro, que é head de saúde da Google Cloud Brasil. Andrei, Maurício, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a você. Obrigado. Sejam bem-vindos aqui ao MVCast. Então vamos lá. Tem muito receio sobre o uso de inteligência artificial na saúde, mas ela também ajuda a resolver muitos desafios, né? Tem essa dualidade, a gente está num momento muito novo ainda da aplicação da tecnologia, está entendendo como ela pode ser usada, né? Aí de uma forma a melhorar a assistência e garantir mais segurança do paciente. O que eu queria entender é como esse tipo de ferramenta tem contribuído hoje para alavancar a assistência oferecida aos pacientes. Isso é mais importante hoje dentro de uma organização de saúde, né? Quando a gente olha o uso da IA, do que melhorar a parte administrativa. Como é que está isso? Quem quer começar? Perfeito, posso começar. Vai lá. Então, a inteligência artificial ela tem sido aplicada em várias áreas da saúde. Sim. Desde a parte burocrática, onde nós temos a inteligência artificial aplicada em situações, por exemplo, de glosas médicas, por exemplo, em situações de auditoria médica, né? Reduzir essa burocracia do médico, né? Relatórios médicos e tudo que você pode fazer para reduzir a burocracia. Tem um número mágico aí que diz que 60%, 70% do médico hoje é gasto com burocracia. Então, no momento que você tem uma inteligência que consegue lhe ajudar, lhe apoiar, sobra mais tempo no médico para cuidar da assistência. Com certeza. Mas também a inteligência artificial tem começado a ser aplicada no apoio à assistência. Né? E quando a gente fala de apoio à assistência, é bem importante que a gente coloque que o objetivo da inteligência não é substituir a assistência, nunca é substituir a assistência, e sim apoiar a assistência. Né? Seja com a transcrição de uma consulta médica, por exemplo, né? Onde você tem a possibilidade de não perder nenhum detalhe que o paciente está colocando, de uma alergia ou de um antecedente que aquela pessoa tenha e que possa modificar o tratamento que o médico vai indicar para aquela pessoa. Sim. Então, a inteligência artificial ela pode ser utilizada em toda a cadeia de saúde. É claro que com a parcimônia, né, de garantir que ela não substitua nenhuma atividade ou que ela não tome nenhuma decisão sozinha. Né? Mas com certeza ela vem agregar e facilitar muito a vida do profissional de saúde. Perfeito. Vai, Maurício. Sim, a gente olhando para o lado da tecnologia, acho que é um pouco do que o André já comentou. Os potenciais eles são inúmeros, né? Mas de fato o médico é uma profissão que tem sofrido uma pressão enorme por volume de trabalho, a gente sabe dos índices de burnout e como é que a gente pode auxiliar a atividade dele no dia a dia. Então, seja desde da parte burocrática, ou seja da parte assistencial, você precisa muitas vezes consultar, a gente sabe, quando você vai estudar uma matéria, você não tem condição de guardar tudo que você aprendeu na tua carreira toda. Pelo amor de Deus, né, então, gente? Aí você imagina, é isso que as pessoas às vezes precisam entender. O médico ele se complementa com a inteligência artificial e vice-versa, porque as capacidades, as características, elas são complementares. A maneira como um ser humano enxerga o mundo, ela é completamente diferente de uma tecnologia. Então, a tecnologia indexa páginas e páginas e milhões de caracteres ou de conteúdos de referências de livros de medicina de uma maneira muito mais inteligente e a busca é imediata. A gente, se tiver que pensar, o que eu estudei no primeiro ano da medicina, qual que era a aula, você não vai conseguir capturar aquilo com uma riqueza de detalhe. Mas você também precisa de um médico que saiba fazer a pergunta certa para capturar aquela informação. Então você percebe que existe uma simbiose e uma complementariedade entre profissional da saúde, médico que seja, e a inteligência artificial ou outras tecnologias, né? Então a gente enxerga muito como essa capacidade de empoderar. Eu costumo brincar que os super-heróis que a gente sabia que o cara tinha uma supervisão, um superpoder. Então a gente vê cada vez mais os médicos
capacitados em usar esses superpoderes a seu propósito e ao seu dia a dia. A gente pode ser um super-herói que nem o Batman, né? Que tem super recursos, né? A gente pode usar isso no dia a dia. Eu acho que eu concordo muito com vocês. Eu vejo como a chegada da inteligência artificial, se eu puder dar um pitaco também aqui, ela faz com que qualquer profissional que trabalhe com a IA tenha mais senso crítico, né? Para você trabalhar junto e saber quando até uma recomendação que vem não é a mais adequada, porque você está com o paciente, né? Isso não pode ser substituído. Bom, então vamos lá, porque quando a gente fala de inteligência artificial, tem muita coisa, né? Mas se a gente pegar na inteligência artificial generativa, que é essa que ganhou o mundo depois que o ChatGPT chegou, né? Todo mundo só fala disso. E parece que a inteligência artificial não foi criada na década de 40, parece que foi agora, né? Mas, enfim, a gente está falando de inteligência artificial generativa, ela tem essa capacidade de aprender, né? Quanto mais dados, mais aprendizado, né? Mais dados, aprendizado. Como que esse processo pode transformar a inteligência artificial generativa do jeito que a gente conhece hoje? O que a gente pode esperar em termos de soluções e até em termos de receptividade aí da comunidade, seja a comunidade médica, seja a sociedade como um todo, em termos até de temor da inteligência artificial? Quer começar, Maurício? Pode ser. É um tema complicado porque é um exercício de futurologia, né? Então a gente não consegue fazer a previsão futura. O jornalista sempre quer saber o que vem por aí, né? Me desculpe, então, peço perdão. Tá tudo bem. A futurologia a gente deixa para quem de fato tem capacidade, não é o nosso caso. Mas a gente enxerga que o caminho da tecnologia aqui é o que eles chamam do AGI, né? Que é a inteligência geral artificial. Ela vai ter capacidades múltiplas e para isso ela vai ter que ser treinada com volume de dados gigantesco, e naturalmente esse volume ele tem que ter não só volume, mas uma qualidade e uma diversidade ou variação desse dado, né? Porque senão você vai criar os famosos vieses, né? Ou preconceitos em cima de qualquer análise que você cria. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que isso está um pouco distante. E outras soluções de inteligência artificial também vão continuar aparecendo. Então a gente não precisa focar só em IA generativa. A gente sabe que isso tem evoluído a passos largos e é o que mais está se disseminando hoje. E acho que isso está muito associado pelo caso de uso do consumidor final. Então imagina que historicamente a gente precisava aprender a mexer nos aplicativos, ainda que fosse um Orkut, um Instagram, um Facebook, era uma plataforma nova, você tinha que entender onde você aperta o botão, como é que você posta uma foto, como é que você interage com um coleguinha. E agora a gente percebeu que uma inteligência artificial ela entende a nossa linguagem. A gente não precisa mais a gente ser treinada para entender a linguagem dela. Então essa aproximação cria um movimento de engajamento tão intenso e rápido como tem visto nos últimos tempos, especificamente de IA generativa, porque ela tem essa capacidade de entendimento da interação através da língua, que é uma coisa que já é nativo de praticamente todos os seres humanos, né? Então essa é uma capacidade que aproxima a gente da tecnologia e do uso. E aí a partir dela outras coisas aparecem, mas até a gente falou recentemente ali no painel de um caso que não é necessariamente de IA generativa e tem trazido uma grande repercussão, é a detecção que o Google construiu recentemente, um algoritmo para detecção de tuberculose através do som da tua tosse. Então imagina que você vai poder tossir no microfone e eu vou te dizer com um nível de acuracidade X de que você tem a tendência ou que você possivelmente vai ter. Então isso te auxilia num processo de triagem ou de uma gravação de consulta médica, até de uma telemedicina para quem está distante, de que maneira isso poderia ser auxiliado no trabalho, no exercício médico, no dia a dia. Então existe uma preocupação sobre como se constrói isso, o futuro está para esse lado do tudo de todos, mas a gente tem visto que as aplicações mais reais no mundo prático de empresas, elas estão muito mais na especialização de casos de uso. Então, eu preciso de um algoritmo que me ajude no resumo da anamnese, ou para o ciclo de receita, ou para a identificação de pedidos médicos, ajudar no fechamento de contas médicas. Então, pega um cenário, um recorte mais específico que você vai ter muito mais chance de acerto em construir soluções para esse cenário. Porque esses grandes cenários que a gente construi, eles são bonitos de imaginar, né? Mas vamos aplicar o que é aplicável no dia a dia. Não, esse é o ponto, né? A gente sair um pouco, porque toda tecnologia que vem, ela cria uma hype, né? Sim. É sempre assim. E foi assim com a robotização, a própria inteligência na época do Watson, né? Lá atrás, é verdade, o poucas pessoas lembram, né? Mas foi lá que começou a inteligência artificial, aquela questão do Watson. E esses hypes, eles vêm, eles passam, né? E você tem que entender, como o Maurício colocou, o que você consegue tirar daquilo.
Né? Então, com certeza, do momento da IA generativa, como ela é conhecida hoje, que é muito diferente do que era um ano atrás, que é muito diferente do que era 2 anos atrás, que vai ser muito diferente, que é muito diferente, né? E vai ser muito diferente do que vai ser daqui a 1 ano, 2, 3. Né? O importante é você conseguir tirar o que realmente tem aplicabilidade. Exato. Porque, assim, qualquer tecnologia que venha, seja inteligência artificial, ou robotização, ou qualquer coisa que você possa imaginar, ela precisa ser simples de aplicar, ela precisa ser barata e ela precisa ser acessível. Ela precisa ter um propósito, Precisa ter um propósito, não é né? É legal. A gente falou agora há pouco, né? Você não se apaixona pela tecnologia. Exatamente. Se você não tiver um problema de negócio para resolver, talvez aquilo não sirva nem... É um exercício, é uma brincadeira, é um laboratório, né? A gente tem um executivo dentro do Google que fala, a gente tem que parar de fazer feira de ciências e começar a construir projetos de verdade, né? E as pessoas usam muito realmente o hype do momento. Eu estou fazendo robotização com inteligência artificial. A gente sabe que assim, tem muita robotização que é robotização, gente. Assim, vamos robotizar um processo, né? Mas isso também é bom, porque a inteligência está puxando tecnologias que ajudam demais na rotina e que ficaram no passado. Tipo? Por exemplo, os RPAs. Né? Sim. Os RPAs, se a gente for pensar, não tem nada de inteligência artificial. Lógico que você pode botar inteligência artificial, né? Mas os RPAs, eles têm ajudado demais no processo de automação de tarefas que hoje geram uma carga muito grande no ser humano, né? Então, a inteligência artificial e a generativa, ela vem como um plus em cima desse processo, né? E ela vai passar, essa fase vai passar, vira uma outra fase. Né? O que a gente vai tirar dessa fase? Esse que o Maurício colocou é muito importante. O que eu consigo aproveitar desse momento, né? E vou esperar o próximo momento e ver o que eu vou conseguir aproveitar do próximo momento. Perfeito. O mercado coloca isso como a gente está engatinhando ainda, estamos nos primeiros passos do que pode ser o potencial de IA generativa e as evoluções das próximas ondas, né? A gente fez uma demonstração ali há pouco no palco que um resumo de uma anamnese de consulta médica pode ser rapidamente estruturada numa tabela sobre quais são os seus sintomas, que medicamentos você está tomando, eventuais exames que você tenha trazido para consulta. E há 3, 4 meses atrás isso não era possível. A gente não tinha tecnologia disponível, porque de 3, 4 meses atrás para cá, a gente trouxe a capacidade do que a gente chama de multimodalidade das IA generativas, que agora elas não interagem só via texto. Elas entendem o áudio, elas entendem o vídeo, elas entendem imagens 2 ou 3D. Então isso traz mais possibilidade e mais caso de uso e ainda aproxima mais o usuário da tecnologia. 2 ou 3 meses. É isso. Então, o que vai acontecer para os próximos 2 ou 3 meses? E na próxima meia hora? Então, esse é o desafio. Por isso que o exercício da futurologia está cada vez mais complexo. Muito e não é magia, né? A gente está falando de tecnologia aqui, né? Eu acho que esse é um ponto importante. O Craveiro falou isso na nossa apresentação. Não é mágica, né? A gente está falando de tecnologia, então tem uma aplicabilidade, tem uma ciência por trás disso, né? Tem as integrações, tem todo... As integrações, tem o dado. Sim. Né? E o dado é tão importante quanto a própria tecnologia. Né? Porque sem o dado, a IA não é nada, né? Exatamente. Então pensa assim, você tem cachorro? Tem um gato. Então, gato, o pelo do seu gato, se você der uma ração boa para ele, o pelo vai ser bom. Se der uma ração ruim, o pelo vai ser ruim. Eu sempre uso esse exemplo, porque é uma grande verdade. Então, o feed que você dá para a inteligência vai ser o resultado do que você vai ter dela. Perfeito, perfeito. Gente, tá bombando o chat aqui. A produção acabou de me dar. Calma aí, cadê? Jaque Porfírio. Oi, Jaque. Um oizinho para você também. Obrigada por estar com a gente. Nossa, mas acho que tá antes ainda, né? Produção. Começou onde? Mas tem um monte de gente falando. Já tem gente respondendo as perguntas. Aí, a inteligência artificial já podia olhar toda a interação e separar as perguntas. Eu ia fazer as perguntas aqui. A gente poderia colocar uma IA, um assistente aqui no lado. Lindo. Olha só. Não, é que as pessoas estão dando bom dia, eu não quero ignorar ninguém, porque vocês estão comigo, vocês são meus companheiros de trabalho. Robert Felipe, bom dia. Complexo de Saúde São João de Deus. Bom dia, Robert, obrigado por estar com a gente. Pamela Rodrigues, bom dia. CNM Consultoria, São Paulo. Lembro de você de ontem, Pamela, que bom que você voltou. Fernanda Rezende, bom dia. Complexo de Saúde São João de Deus, Divinópolis, Minas Gerais. O Robert Felipe falou, Elis Regina, CEO do Complexo de Saúde São João de Deus. Você está com outro nome? Então, Elis Regina, muito obrigada por estar com a gente. Olha aqui, Sivaldo mandando as suas perguntas. Sivaldo é meu parceiro. Desde ontem ele manda perguntas ótimas aqui no chat. A gente está trabalhando junto, somos uma dupla. E ele sempre manda de 2 perguntas. Por quê? Por que são sempre 2, Sivaldo? Tem esse mistério aí para a gente resolver. Então, vamos lá. Primeira pergunta.
Como podemos garantir que as decisões clínicas assistidas por IA não sejam prejudicadas por vieses algoritmos, especialmente em populações subrepresentadas em dados médicos? Que ótima pergunta. Quem quer? Esse é um tema, a gente abordou também, acho que é o tema do painel de agora, que é sobre ética, né? Inteligência artificial. Esse é o principal pilar que o Google hoje se baseia na construção de qualquer solução de inteligência artificial. Então a gente passou por várias ondas e como a gente já faz isso há muito tempo, vem um aprendizado com isso tudo. E o nosso aprendizado pode ser herdado e acelerado para todas as outras empresas que venham depois. Então acho que é importante a gente preocupar sempre com essa questão da ética, da responsabilidade sobre qualquer coisa que você constrói. Então, a preocupação da informação que você usa para treinar o seu algoritmo, e aí vou usar um exemplo simples. A gente teve... Isso acho que até faz parte de um documentário do Netflix ou algum lugar assim, que mostrava algoritmos que tinham sido treinados para pessoas de pele branca e não de pele negra. Então, naturalmente, isso vai gerar um impacto sobre aquele usuário e vai afirmar ou vai prejudicar grupos menos representados em determinadas situações, né? Então aqui a preocupação de quem está construindo e quem está usando, ela tem que ser muito grande sobre como você vai fazer e como que você vai disponibilizar ao público. Então a ética ela tem que fazer parte do core do projeto de inteligência artificial. Então a gente vê que é muito fácil usar hoje, então eu falo assim, vou testar aqui, meia dúzia de imagens, funcionou, me ajudou no diagnóstico, isso daqui é grave ou não é? Já bota para funcionar. Não. Existe inclusive uma estatística macro que mostra que apenas 10% dos algoritmos que são testados ou desenhados para alguma prática de uso clínico ou médico vão à produção. Porque você encontrar uma tese, um problema de negócio, aplicar, falar no experimento funcionou, até você colocar em produção, vai ser muito tempo e no meio do caminho várias coisas caem. Caem por vários motivos. Então, a questão da responsabilidade ela tem que ser um pilar que sustenta todo o projeto de inteligência artificial justamente para evitar qualquer tipo de preconceito ou bias que naturalmente acontece pelos seres humanos, porque a gente foi educado ou participa de uma humanidade que historicamente tem esse débito com todo mundo, e os seres humanos são quem acabam treinando os algoritmos. Exato. Então, o problema é de você reproduzir o comportamento humano dentro desse cenário. Então, isso tem que fazer parte. Para evitar é que você não deixe a IA tomar nenhuma atitude sozinha, especialmente das de maior responsabilidade, e você garantir que o seu processo tenha o que a gente chama de ética, responsabilidade e qualidade na construção do IA, garantindo a diversidade, equidade e inclusão para todo mundo. E para isso a equipe tem que ser diversa também, né? A diversidade de olhar é essencial, né? Com certeza. E a curadoria médica, a gente está falando de medicina, né? A curadoria médica é super importante, não é uma inteligência artificial que vai chegar agora e vai substituir o que o médico está fazendo. Né? Assim como você tem outras tecnologias que lhe dão sugestões e você aceita, acata ou não aquela sugestão, você pode concordar ou não, né? Então não, a medicina não é uma ciência tão exata quanto é a matemática, quanto são outras ciências, então a gente precisa entender que precisa do toque humano aí. Sim. Essa curadoria é extremamente importante, inclusive para a evolução da inteligência artificial. Total. E aí entra o senso crítico, né? Exatamente. Que é importante. Vamos lá. Sivaldo, número 2, a pergunta, hein? Como garantir a equidade no acesso a tecnologias de IA na saúde, considerando que hospitais em regiões menos desenvolvidas podem não ter os recursos necessários? É um tema complicado, porque acho que isso envolve o nosso sistema de saúde brasileiro, né? Assim, infelizmente, a gente tem 75% da população, em média, que não tem acesso à saúde suplementar no país, Sim. que são direcionados totalmente ao SUS. E esse tipo de tecnologia, eles acabam sendo adotados primariamente por empresas do setor privado e que acabam desenvolvendo isso de maneira mais massiva, né? A gente percebe que existem iniciativas público-privadas, como o PROAD e muitos outros, que como essas instituições privadas podem construir projetos dessa natureza e levar isso à população mais ampla. Mas é um tema que acho que está menos associado à tecnologia, o acesso a ela, e muito mais ao modelo como está estabelecido o sistema de saúde no Brasil, né? Do nosso lado, acho que tanto para a MV quanto para a Google, qualquer outra empresa de tecnologia e de software, o objetivo é de que a gente possa oferecer isso a toda a população, né? Para alguns exemplos, o Google tem aplicativos gratuitos que ajudam você a fazer coleta de sinais vitais, entre outras coisas, justamente para poder trazer acessibilidade a todo mundo. Mas isso está muito longe do atendimento ou de um desfecho clínico, de uma análise mais criteriosa, usando inteligência artificial, como a gente tem aplicado em grandes empresas como a própria MV e afins, né? Mas eu tenho essa visão que isso é um pouco do sistema brasileiro, né? Perfeito. Esse é o pilar quando eu falo que a tecnologia ela precisa ser simples, né? Fácil e acessível, né? O pilar da acessibilidade. E nesse tom que o Maurício está falando, a gente precisa
traçar políticas públicas para isso, né? A gente tem visto aí recentemente uma série de políticas nesse sentido da inteligência artificial aplicada à saúde, né? A gente vê alguns movimentos públicos nesse sentido e realmente é uma necessidade de debater política pública, né? Políticas públicas em torno do uso da inteligência, em torno da aplicabilidade dela na saúde. E a iniciativa privada vai vir com todo o conhecimento, com todo o know-how que ela tem nisso. Né? Mas para você chegar na acessibilidade, a grande realidade é que a iniciativa privada não vai conseguir sozinha. Né? Sim. Você tem uma grande interoperabilidade no país, quando a gente fala em interoperabilidade da saúde, em ter uma saúde digital como Israel tem há mais de 20 anos, né? 100% digital, como a China coloca que vai ter até 2030. Você ter o Brasil, né? Como o Paulo colocou na abertura, que 2034, saúde digital. Para a gente ter saúde digital, a gente precisa dessa junção das forças. Sabe? Nem a iniciativa pública faz sozinha, nem a iniciativa privada faz sozinha. Então, a tecnologia ela não vai resolver todos os problemas, né? Ela está aí como um meio. Ela é um meio que precisa ser utilizado para resolver os problemas. Perfeito. Né? Mas a gente precisa utilizá-la dentro de políticas específicas para isso. E está cada vez mais acessível, né? Sobre a questão do custo, porque acho que essa é sempre uma preocupação. Custa caro, custa barato. Está cada vez mais acessível. É uma questão mais de política e de priorização, né? Então, sobre a perspectiva tanto da acessibilidade quanto de equidade, porque isso acho que também é um outro tema. Regiões remotas que não tem médico especialista, não tem grandes centros hospitalares. Eu acho que a saúde digital ela é a onda da vez e acho que ela vai mudar, de fato, a dinâmica de como a gente atende a população, porque através de um celular hoje, você, independente da qualidade do celular, a câmera frontal já consegue capturar sinais vitais, consegue capturar a pressão arterial, consegue capturar a temperatura, entre muitas outras variáveis que que ajudam o dia a dia de um atendimento médico para quem está distante. Então, isso acho que traz um pouco da equidade, que você pode ter ou não acessibilidade, você pode estar próximo ou não de um grande centro, ter um aparelho de última geração ou não, você tem condições, através da saúde digital, a ter o mesmo nível de qualidade de atendimento e que essas tecnologias poderiam te trazer. Então, acho que dando um pouco desse equilíbrio aí da parte da equidade. Né? Perfeito. Gente, aqui, deixa eu só ver o que mais mandaram aqui. Simone Zanardi, Divinópolis, Complexo de Saúde São João de Deus. Aguardando a apresentação da senhora Elis Regina. Legal, Simone. Obrigada por estar com a gente. A Jaque Porfírio falou que é do Plano de Saúde Santos. Ela esteve ontem no MEF. Parabenizo a MV pelo grande evento, mega evento. Obrigada, Jaque. O Megda perguntas. E a LGPD nesse contexto? Até onde podemos ir sem termos... Até onde podemos ir sem termos de consentimento e qual o paradigma da IA versus privacidade? Vamos lá, assim, sem termo de consentimento a gente não pode ir a lugar nenhum, vamos combinar aqui, né? O que é importante, gente, assim, normalmente os dados utilizados por uma inteligência, eles são anonimizados, né? Normalmente não, sempre são anonimizados. Precisam ser anonimizados. E nisso a LGPD, que foi promulgada aí em 2018, entrou em vigor em 2020, né, e está causando uma série de mudanças na forma como a gente trata os dados, trata a privacidade do dado. Não só de saúde, mas qualquer dado. Se eu for tomar um café e pedir o meu CPF, eu tenho que perguntar o que vai fazer com o meu CPF. Essa é a grande realidade, é um dado sensível. É verdade. Né? Não, você pode perguntar, você tem esse direito, né? Porque o dado é seu. Certo? E a gente não pode romantizar isso, né? Sim. Não, só na saúde, né? Em tudo quanto que é lugar. É lógico que na saúde, como são dados da minha saúde, dados da minha privacidade... É mais sensível, né? É mais sensível, eu tenho mais interesse em saber o que é feito com eles. Mas a grande realidade é que, assim, toda a tecnologia, principalmente inteligências artificiais, elas vão usar bases anonimizadas. Elas nunca vão utilizar um dado nominado. Né? Dizendo, o Maurício, vai falar homem e 1,90 m, branco, sempre dados anonimizados. Né? 34, né? Um pouquinho mais. Obrigado. 29 recém-completos. Então, a grande realidade assim, é que nesse tocante, a LGPD, o dado não seria um problema. Agora, quando a gente fala no cuidado do dado na saúde, aí sim a gente tem um ponto importante, que é assim, sem termo de consentimento, ninguém deveria ter acesso ao seu dado. Essa é a grande realidade. Né? É a mesma coisa do Open Health. Eu costumo falar que, assim, depois da pandemia, as pessoas começaram a ter uma visão mais
preocupada com a sua saúde, né? Mais de propriedade da sua saúde que elas não tinham antes, né? E você olha o Open Health, por exemplo, para você liberar lá o acesso do seu banco para outro banco, você tem que dar uma autorização. Sim. Open Health não, Open Bank, né? Como é que seria isso na saúde? Né? Você entra num hospital, sem querer você está assinando um termo de consentimento de uso dos seus dados pessoais. Sem querer, né? Legal. E que direito isso me dá? Isso me dá direito de saber o que vai ser feito com os meus dados pessoais. Então esse é um ponto importante. Sabe? E se você não quer que seja utilizado depois, se eu não quero, eu posso lá dizer o seguinte: olha, eu estou saindo do hospital agora, eu quero que meus dados sejam apagados. Imediatamente. Dificilmente as pessoas falam isso, né? Mas essa é uma grande realidade. Vou dar um exemplo aqui. Se você fica numa longa permanência dentro de um hospital internado, o seu prontuário com certeza tem mais de 50, 100 páginas. Quem é de hospital sabe disso. Né? Não é o seu sumário de alta, que é o que você recebe quando você sai. Você tem o direito de levar o seu prontuário. Você tem o direito de ir lá no hospital e dizer assim, que eu quero meu prontuário completo. Eu quero saber o que aconteceu comigo. Quando eu estava em coma, o que foi feito. Né? Então, esse é um direito do cidadão brasileiro. E a gente tem que começar a ter mais propriedade sobre o nosso dado. Entender que nós somos donos do dado e que nós definimos o que é feito ou não dele. Né? Desde que o dado me inclua informações pessoais minhas. André, e o anonimizado? O anonimizado, gente, assim, deixou de ser um dado seu. Se eu peguei um dado de um tratamento seu, sem as suas informações pessoais, ele não é um dado de um tratamento seu, ele é um dado de um tratamento qualquer. Então, e é até importante a gente ter acesso a esses dados para poder traçar planos de cuidado de comunidades, né, da gestão populacional, enfim. Como é que você teria pesquisa clínica, né, sem dado de saúde? Exato, saber um foco de epidemia, né? Não tem o que fazer. Eu enfatizaria só acho que 2 pontos aqui, que a gente está vendo uma onda agora de ética de AI, que eu acho que é super importante. A gente falava disso há 1 ano, 2 anos atrás, não era tão vívido, porque os problemas começam a aparecer. Isso é um processo natural da maturação, do aprendizado, né? E da maturidade do mercado e das empresas, né? Então, se alguém estiver trabalhando em algum projeto que consentimento, LGPD e ética e responsabilidade AI não está sendo discutido, volta para a prancheta, coloca isso como um dos tópicos principais, porque isso é necessário. Eu vejo que isso já está acontecendo cada vez mais com responsabilidade ética de AI, mas acho que a próxima onda talvez seja a questão do consentimento, da LGPD ou dos meus dados, né? O consumidor final está acostumado a ceder o dado e não entender o valor que isso oferece por si só, e essa consciência ou esse consentimento ele é crítico. Então a LGPD ela é uma lei, ela tem que ser seguida. Para nós, em todos os projetos e tecnologias que a gente desenvolve, ela já nasce com LGPD, RIPA, Compliance, todos os outros que a gente é obrigado a participar, mas isso é um critério obrigatório, isso não é uma opção. E a gestão do consentimento ela faz parte disso. Então, eu tenho que ter o seu consentimento. Com o seu consentimento, sabendo disso, ótimo. A hora que você retira o consentimento, ou eu deleto ou eu anonimizo o seu dado. Isso é o que está escrito na lei e é o que tem que ser seguido e regido por todas as instituições e projetos que querem trabalhar dessa maneira. Perfeito. Pessoal, a gente chegou aqui, estourou nosso tempo, chegamos ao final. Deixa eu só dar um recadinho para o pessoal aqui, que tem muita gente falando que está ansioso pela apresentação da Elis Regina, e não vai ter. O MVCast, ele traz entrevistas de bastidores, mas a apresentação aqui, que está acontecendo nos palcos, não vai ser transmitida no MVCast. Então, não sei se tem alguma solução para o pessoal. Vai ter cobertura no blog depois? Vai ter algum conteúdo, produção? Cortes, talvez cortes. uns cortes no Instagram, né? Até no blog, algumas. Tem cobertura no Instagram. Então fica ligado no Instagram, não dá pra ver tudo, mas dá pra ver cortes da apresentação. Mas infelizmente não vai ter aqui não, tá bom? Quem sabe aí no futuro a gente não pensa em alguma coisa assim. Mas, gente, muito obrigada por exporem o tempo de vocês. Imagina. Aqui. Obrigado por você. E fiquem aí que vocês já sabem, né? Pauzinho pro almoço, mas já eu volto. Até mais.